Saudações, meus queridos. Estamos aqui agora num momento muito importante do canal para toda a família cósmica, porque vamos entrevistar o Mário Jorge Pereira Santos. Quem é o Mário? O Mário simplesmente é a pessoa que no Brasil está traduzindo a trilogia My Big Toe, a grande teoria de tudo, do Tom Campbell. E esse trabalho incrível. E o Mário, ele é formado em engenharia e pós-graduado em economia do comércio exterior. A família dele é de origem católica, mas ele abandonou todo tipo de religião formal já tem muito tempo. Ele teve o falecimento de uma esposa devido ao câncer em 2005. Ele tem 2 filhos, ele voltou a se casar agora e há cerca de 6 anos ele começou a estudar em uma escola dedicada ao desenvolvimento humano e descoberta interior, filosofia, metafísica, PNL e vários outros temas. Durante esse período, ele leu muito. Ele leu Osho, Eckhart Tolle, Robert Monroe e, justamente pesquisando vídeos do Robert Monroe, ele acabou descobrindo os vídeos do Tom Campbell, que ele adorou e começou a ler o livro. E nesse momento ele se propôs a traduzir o My Big Toe e se tornar disponível esse maravilhoso conhecimento desse físico Tom Campbell para todo mundo de língua portuguesa. E hoje esse é o objetivo dele, dedicar mais dele próprio no sentido de se conhecer melhor, evoluir e estar ajudando todo mundo. Mário, eu queria te agradecer imensamente por estar dedicando o seu tempo, todo o seu conhecimento. Eu sei o quão ocupado você está, especialmente agora com a publicação do livro em português. Então, muito obrigada, não só em meu nome, mas em todo mundo que está sedento de conhecimento e vai ajudar muitas pessoas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado a você, Cris, por estar interessada no tema, né? por podermos conversar um pouco sobre ele, e porque isso também ajuda a divulgar um pouco mais. E o interesse é só, quer dizer, o próprio Tom Campbell diz, ele não está criando nenhuma religião, é uma questão só de espalhar mais o conhecimento, e assim, é muito bacana, fiquei muito empolgado com tudo isso, e assim, e a dificuldade de conversar com as pessoas, porque a maioria não lê inglês ainda, né? não se comunica, e aí você acaba que você não consegue conversar com as pessoas sobre o tema. E então eu parti para essa tradução aí, que é para poder espalhar mais esta oportunidade de conhecimento e de que as pessoas possam se encontrar, em alguns casos, em algumas situações, aproveitando esses conhecimentos, né? E assim, bom, estamos justamente fazendo isso. Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você. E, Mário, eu tenho aqui a primeira pergunta para você. Você poderia explicar de uma maneira bem simples para todo mundo que não tem nenhuma ideia sobre todo esse conhecimento do Tom Campbell, explicar de uma maneira simples como foi que ele chegou à conclusão de que vivemos numa realidade virtual e o que seria essa realidade virtual? Então, e o livro dele é bastante extenso, né? Então vou tentar sumarizar da melhor forma. Então, ele começou há 30 anos atrás a pesquisar consciência, e ele já trabalhava, apesar de ser físico, ele trabalhava no ramo de desenvolvimento de software, de simulações, esse tipo de coisa, né? E a pesquisa da consciência ele fazia nas horas privadas dele, e começou trabalhando com o Robert Monroe, né? E fez todas aquelas pesquisas e, claro, foi se desenvolvendo para ter as habilidades necessárias para fazer as viagens astrais, como a gente chama, o OB em inglês, né? E visão remota e todas essas coisas, né? Fizeram isso da forma mais científica possível, né? Às vezes com 2 ou 3 pessoas estando separadas e indo a algum lugar, verificando alguma coisa, refazendo isso dezenas de vezes. Quer dizer, fez todo tipo de experimentação claro, constatou que existe realmente alguma coisa a mais, maior, né, de
fundo por trás disso que a gente está aqui, né? E, bom, vamos dizer, ao longo de toda a teoria e a evolução também da própria realidade virtual, né? E ele foi constatando que a coisa trabalhava e funcionava de uma forma informacional, né? Com zeros e uns, né? Informação, como se fosse linguagem de computador e acesso a dados, né? Nessa outra realidade, a informações, e foi levantando tudo isso e acabou fechando, né? E chegando à conclusão que a melhor maneira de explicar a nossa realidade, nesse nível que nós estamos, é como se fosse uma realidade virtual. O que eu estava tentando dizer da outra vez também não é propriamente uma coisa nova, né? É uma forma nova de explicar isso, de enxergar, que hoje existem computadores, existe realidade virtual, mas que você tem nas tradições antigas aí da Índia, você já tem o Maya, que é a ilusão, a impermanência, né? Que é uma outra forma de falar de realidade virtual numa época em que isso não existia, né? Assim, é uma coisa assim, que acaba uma associação bastante próxima. E o que acontece é o seguinte: através do desenvolvimento desse modelo dele, ele consegue criar um modelo científico, e com isso ele consegue tirar respostas para as situações corriqueiras do nosso dia a dia, que demonstram que o modelo dele é bom e explica essas coisas todas. E o modelo dele se baseia em várias coisas, inclusive na questão da realidade virtual. Mas é um modelo bastante simples, começa com 2 pressupostos, e ele deduz todo o resto de forma transparente, em linguagem comum, né? E acaba chegando à conclusão dessa realidade virtual. E o que seria essa realidade virtual? Bom, é o que você está vendo agora. Imagina que você estivesse num videogame muito avançado, ou num seriado de Star Trek, você está dentro do holodeck, muitos vão ter visto isso, quer dizer, é um simulador que eles têm para distração ou para treinamento dentro da própria nave. E vamos dizer que você bateu com a cabeça lá dentro e esqueceu que está lá dentro e que aquilo, né, é alguma coisa diferente. Então você está ali dentro e você não percebe, você está tão envolvido que você está percebendo todas aquelas coisas e aquilo parece real para você. E é tão real quanto poderia ser, né? Não deixa de ser real. O fato de dizer que é virtual não deixa de parecer menos sólido para você. Só que tem algum arcabouço por trás disso, né? E isso você pode associar, por exemplo, com um simulador de treinamento de avião, né? Do piloto. Né? O cara vai e entra naquilo, né? Ele sabe, ele não está desconectado, não está, vamos dizer, esquecido do que ele está fazendo ali, mas ele, naquele momento, está vivendo aquilo sem correr um determinado risco, né? Que é para isso que ele existe, naquele caso do simulador de avião, mas está lá para aprender, né? E esse tipo de coisa que a gente tem aqui é justamente para aprender, porque uma dos pressupostos básicos é que existe um processo evolucionário, que ele explica de uma maneira para nos tornar transparente, que esse processo evolucionário é como se fosse a evolução da biologia, né? Desde que começou com as primeiras células numa poça d'água, até chegar na complexidade da vida e da variedade que existe hoje. Então, assim, essa pressão para evolução, ela existe não só para a biologia, como para tudo, para a consciência, para qualquer coisa, né? Ela induz tudo. E então, a partir disso, ocorre essa evolução. Porque esses exemplos que você deu agora sobre a simulação para o piloto treinar e a questão do filme Star Trek também ajuda a gente a entender, né, que não é tão absurdo, né, essa ideia. Esses 2 exemplos foram muito pontuais, ajuda a pessoa a falar, poxa vida, é possível, se está já nesse grau de evolução desses simuladores, nesses treinamentos para os pilotos, por que não, né? Então fica mais fácil da gente entender, porque de repente quando eu fiz o vídeo falando sobre o livro do Tom Campbell, as pessoas não conseguiram compreender muito, mas espera aí, como realidade virtual? Então essa sua explicação foi muito boa, vai ajudar muitas pessoas mesmo. Sim. Uma das coisas que ele vai chegar, e que ele chega também, outro pressuposto, é que existe uma consciência, né? Vamos dizer, gigantesca, para dizer uma palavra simples. As palavras sempre ficam no nosso caminho, né? Existe uma consciência, um potencial fundamental no início para se desenvolver como consciência, e ao longo do tempo, sob a pressão do processo evolucionário, também se desenvolvendo com uma grande consciência perceptiva e capaz de desenvolver várias coisas, inclusive a nossa realidade, que é apenas uma das múltiplas realidades possíveis.
né? E isso roda dentro dessa consciência, como se fosse dentro de um computador. Só que é algo muito, vamos dizer assim, não é nem tecnicamente, mas muito mais avançado, porque daria de milhões a zero em qualquer tipo de computador que a gente tenha hoje, né? Porque isso aqui é, né, a consciência, é a fonte, né? Então, assim, não é que nós estamos rodando no computador de um marciano, como alguns imaginam aí, né? Não é isso. Não é uma civilização mais avançada, uma civilização do futuro, que desenvolveu uma técnica melhor, não. É a consciência, da qual todos somos parte e da qual tudo provém, por assim dizer, né? Isso queimando o filme e estragando um pouco a surpresa, mas, assim, acho que é necessário que também ajude a pintar esse quadro para as pessoas. Nós não estamos dentro de um computador como no filme Matrix, né? É muito parecido também com uma situação do Matrix, mas assim, tomado apenas como uma metáfora, né? Não como lá dentro de uma máquina sendo escravizado para ser usado para alguma coisa. Isso foi bem colocado mesmo, bem colocado. De que forma? Como foi que o Tom Campbell ele teve e tem acesso a essas informações para desenvolver todo esse trabalho que resultou nesse livro e todo esse conhecimento dele na trilogia? Como foi? De que forma que ele acessou essas informações? Ok. Quando ele conta a história no início do livro, um pouquinho rapidamente, como ele se desenvolveu, como ele chegou às coisas, como ele chegou à pesquisa, justamente para dar uma base para as pessoas compreenderem, né? Então, assim, ele não lembrava disso quando ele era adulto, formado, começando a trabalhar e começando a pesquisar a consciência, ele não se recordava disso. Em algum ponto, à medida que ele começou a se desenvolver pessoalmente, ele acabou recordando algumas lembranças da infância, mas assim, quando ele era a criança, aparentemente ele já tinha viagens para fora do corpo espontaneamente. Então ele já tinha um certo trato. Mas aquilo de alguma forma foi bloqueado para ele durante um tempo, até porque para que ele se desenvolvesse adequadamente no ambiente que a gente está aqui, porque senão ele ia acabar crescendo um estranho, como ele diz, né? E assim, ele esqueceu disso completamente. E quando ele teve contato com o Monroe e começou a pesquisar a consciência, foi tentando desenvolver de uma forma formal, aí, vamos dizer, as possibilidades de pesquisa da consciência, né, via OB, via visão remota, né, e todo esse tipo de coisa possível e que o Robert Monroe já fazia naturalmente, né, e foi se treinando, ele e mais alguns outros que faziam parte daquele grupo científico que estava naquelas pesquisas, para poder fazer essas pesquisas. E aí ele acabou esbarrando nessas memórias, né, isso acabou se destampando em algum ponto, mas de qualquer forma as pesquisas são feitas de forma, vamos dizer, subjetiva, mas com resultados objetivos, como ele explica também. Então, assim, por exemplo, duas pessoas, ele mais um outro, companheiro ou três, se encontram em algum ponto, saindo fora do físico, né, através de um hobby, e aí vão lá e verificam informações ou situação em algum lugar, atuam de alguma forma, voltam, eles estão totalmente por separado fisicamente, em cabines separadas, contando o que estão vendo por separado, e depois se compara as histórias para verificar que não é alguma coisa imaginada por um ou por outro, né? Então, assim, tem vários tipos de experimentos diferentes, fizeram aplicação também daqueles binaurais que eles acabaram desenvolvendo para de facilitar isso para as pessoas que não estavam tão habilitadas via treinamento ou por opção de nascimento, né, por sorte, por acaso, ou seja. Bom, então fizeram vários tipos de experiências tentando, acabaram esbarrando nos binaurais, né, e assim, e aí tudo isso vai sendo pesquisado, fazendo teste, experiência, buscando localidades diferentes no não físico, comparando, vendo que resultados tinham lá, né. Eu acho que é uma coisa que acaba sendo curiosa, por exemplo, faz contato com outras coisas e outros seres, né? Mas tudo isso é sempre uma questão muito delicada e ele procura deixar isso aí completamente fora, né? Ele sempre procurou fazer todas essas pesquisas com base em dados, em informações e repetições, né? Mas assim, não em informações simplesmente recebidas de alguém por canalização, algo assim. Não que ele não acredita que isso não exista, mas não era a prática dele, né? Ele foi porque ele era um cientista, ele era um físico e tentou aplicar o conhecimento de física dele
para fazer experiências que pudessem resultar em conhecimento que ele pudesse deduzir a partir dos resultados que estavam obtendo. Então esse sempre foi o marco dele. E eu queria comentar uma coisa, porque assim, no início eles pesquisaram muita literatura e tudo mais também, né, para ver, buscar alguma coisa que pudesse ajudá-los, porque eles no começo não sabiam do que se tratava. Né. O Robert Monroe tinha aquelas experiências, não sabia por quê, queria, no início até pensava que era louco, e aí foi constatando que aquilo não tinha nenhum problema e que aquilo era uma coisa natural. Bom, eles foram procurando dados para desenvolver essas coisas, para poder comprovar e poder compreender como é que aquilo tudo funcionava. Então foi assim que a coisa funcionou. E no início, alguma coisa das literaturas, ele chega a mencionar também no livro dele, que uma das literaturas que foi interessante e curiosa para eles é alguma coisa que existia uma escritora, Jane Roberts, que escreveu vários livros, supostamente por canalização, né, e que esse tinha um conteúdo útil e interessante, que batia com aquilo e até sugeria algumas ideias de um pouco como aquilo funcionava. Foi uma das poucas coisas que eles encontraram, porque isso, na época não existia literatura nenhuma sobre isso, quase pesquisa nenhuma, e esse material aí ajudou a esclarecer alguma coisa muito inicial, né? que ajudou a direcionar a pesquisa, mas assim, todo o resultado dele foi através de pesquisa direta. Não é que ele recebeu isso de alguém, isso ele foi muito contundente, quer dizer, se ele recebesse de alguém, ele não teria nenhum problema em ouvir a informação, mas ele não teria como, aí ele teria que acreditar no que estava sendo dito para ele, né? Então ele não optou por isso, ele optou por experimenta aqui, experimenta ali. Claro que pode ter conversado, contatado com alguém no meio do caminho, até para buscar, ou por tropeçar nisso aí, mas assim, não foi o foco da pesquisa dele. Ele foi, literalmente, ele mais alguns, fazendo experimentos, repetindo, acumulando dados, informações, para tirar essas conclusões. Isso foi o que resultou na trilogia. Acho que isso responde um pouco a sua pergunta. Mário, você pode me dizer como o Tom chegou à conclusão de que as informações que ele trazia através dessas experiências fora do corpo físico, elas eram de fatos reais, né? Porque essa questão do que é real e não é real, ele aborda bastante, né, no livro. Eu, antes de começar, só queria fazer uma coisa. Eu queria mostrar aqui. Ai, ótimo, ótimo, isso. Está aqui. E eu vou carne e osso. Ai, que papel, bom, que trabalho tá? maravilhoso que você fez. Você acabou mostrando em inglês, né? Mas em inglês... Esse daí que o pessoal pode adquirir agora, né? Fresquinho, saído do forno. E eu vou colocar o link, viu? No final do vídeo eu vou colocar o link da tua página, porque tem os vídeos traduzidos, né? Com legendas em português, né? Aos poucos, que é um trabalho complexo, também está tentando traduzir o livro, então à medida do possível, com alguns vídeos também, com legenda. E o site é www.mindbigtour.com.br, só tem um BR no final ali, mas assim, se procurar a minha grande teoria de tudo, Tom Campbell, vai aparecer também, porque é o único em português que está fazendo isso. Eu vou colocar a legenda embaixo no vídeo, aí todo mundo vai poder ver direitinho. Legal, tranquilo. E, então, sobre a pergunta, então, assim, a forma de constatar a realidade, aquilo assim, um pouco que eu meio que me adiantei, acho que com alguma parte que eu estava respondendo na outra, mas assim, é a repetição dos experimentos, eles feitos com testemunhas, em formas isoladas, um fazendo a experiência de um lado, outro fazendo a experiência do outro, reportando e depois conferindo e ver se batendo. Outra coisa é quando vai a algum local, vamos dizer, quando nós estamos falando de ir a um outro local, através do não físico, mas dentro do mundo físico, desta nossa realidade, né? Realidade é uma questão de percepção, isto é o que nós percebemos como realidade, não é a única, não é o único nível e não é a única desse tipo. Né? Porque no começo ele se questionava, né? Nas primeiras experiências ele falava, será que isso é real, né? Ou eu posso confiar no que eu estou vendo. Agora sim, com a repetição a partir dele mesmo e de outros, em conjunto, individualmente, aquilo você vai constatando determinadas informações e aquilo vai se confirmando, por exemplo, vai até um determinado lugar, vê alguma coisa de forma não física, aí volta, né? Alguém vai lá, vê fisicamente, ou liga, pergunta o que está acontecendo lá e verifica que aquilo estava se passando. Então, assim,
existem formas indiretas, né, de você fazer essas checagens e ver que aquilo que você está vendo não é uma ilusão, né? Tanto que se possa usar essas palavras, realidade e ilusão, né? Porque assim, ainda mais quando você fala que você está no mundo mental, no mundo de consciência, tudo que se passa ali, qualquer coisa que você pensa pode aparentemente se materializar, porque realmente o pensamento é o fundamental do trabalho da consciência. Então, assim, você precisa estar, sem dúvida também, muito estável, né, no domínio da sua própria mente, né, não pode deixar aquilo começar a devagar, porque senão você vai se perder na sua própria mente, você está misturando a sua mente com o mental, né, do background. Então, assim, são coisas realmente delicadas. Agora, assim, no final, e outra coisa, muita coisa funciona como metáfora, como ele mesmo explica, né? O que você vai ver, às vezes não é aquilo que realmente é, mas é uma forma que você consegue interpretar com base no conhecimento que você tem, na experiência que você tem. Então, algumas coisas se manifestam, né? Como o próprio, num dos casos do Robert Monroe, ele dá um exemplo lá, que ele via um lugar que era um lugar com muita energia, como se fosse uma grande casa de máquinas com um motor enorme, né? É o que ele associava com uma grande produção de energia, né? Eu poderia talvez ver uma hidrelétrica ou qualquer coisa assim. Então, assim, se é um lugar que é fonte de energia, você pode estar interpretando e enxergando de alguma outra forma. Então, assim, então não significa que é literal, né? A forma que foi, que essa grande consciência usou para te ajudar a entender, né? O literal não é só o escrito, né? O literal também é no visto no caso deles, porque o que você está vendo é aquilo que você consegue interpretar do que realmente está acontecendo por trás. Então deixa eu ver se eu entendi. Ele chegou à conclusão de que as experiências fora do corpo, a informação, era tido como real, porque, por exemplo, ele usou vários experimentos, tipo de visitar a casa de um amigo ou de um parente sem que eles soubessem, trazer informação e depois confirmar que aquilo realmente tinha acontecido. Ele foi fazendo isso de forma sistemática. Isso. E não necessariamente ele fazendo sozinho, ele está fazendo com pessoas, né? Ele vem e fala, olha, fui na casa de alguém, vi alguma coisa, conhecido, amigo, parente, alguém vai lá, liga, verifica, vê se a pessoa está, se não está, se tinham pessoas lá dentro, se não tinham, né? E depois, num estágio mais avançado, até, por exemplo, de efetuar curas, né? Vai em algum lugar, ajuda a curar uma pessoa que tinha um problema XYZ, ou descobre que a pessoa tinha aquilo que ela nem sabia que tinha, depois, através do exame médico, descobre, ou através do exame médico confirma que aquilo foi curado, né? Eu li no livro uma parte que ele diz que era um amigo do amigo dele, alguém que ele não conhecia, jamais tinha visto, não tinha nenhuma informação sobre aquela pessoa. Ele foi lá, fez essa visão remota do corpo da pessoa, como se fosse escaneando, né, o corpo da pessoa, verificou um problema que a pessoa tinha, vamos supor, um problema no joelho direito. Eles curaram o joelho direito e depois, então, que ele veio saber através do amigo que, de fato, aquela pessoa tinha um problema no joelho, né? Não é um caso assim que ele relata? Então, mas são exemplos, né? São exemplos múltiplos aí, quer dizer, é o que eu te digo sempre, nunca é uma coisa só, e tem várias formas de constatar. Então, assim, por exemplo, num caso desse, pode ter descoberto que uma pessoa tinha alguma coisa que ela não sabia que tinha, que ela vai verificar e confirma que tinha, ou pode ter curado alguma coisa que ela sabia que tinha, mas que ele não sabia que tinha, descobriu naquele momento, e depois vai lá e checa, confirma que realmente se curou, por exemplo, né? Mas assim, existem vários tipos de coisas que você pode fazer, quer dizer, ninguém vai dizer, vamos dizer, você fisicamente está do lado da pessoa, não viu que ele veio ali e fez alguma coisa, mas você constata o resultado. Então é como eu estava dizendo, esse tipo de experimentação, ele pode ser objetivo, mas ele é indireto, né? Porque a atuação é subjetiva, o resultado pode ser objetivo, uma cura, uma descoberta de uma informação, alguma coisa que estava trancada dentro de um pote, né? E coisas do tipo assim. Agora, o objetivo não é fazer um show de mágica nem um show de horror. Fizeram as experiências com objetivos práticos de comprovar a existência daquele meio, daquela forma de obter informação, que aquilo se fundamentava, né? Mas assim, hoje nós acreditamos que isso aqui que nós vemos é realidade, né? Então assim, realidade e ilusão é uma coisa, né? Assim, quando você está sonhando, é um outro exemplo que para mim fica muito claro, né?
está sonhando, às vezes, alguma coisa muito nítida, muito clara, e vivenciando, e durante o sonho você não percebe que aquilo não é um sonho, né? E às vezes você acorda ainda tão impressionado que aquilo parecia realidade. E depois você vai vendo que não tem nada a ver com o que aconteceu realmente, né? Aqui, desse lado, né? Sabe-se lá se lá é um acontecimento ou é só uma vivência imaginária. Pode até ser, mas para quem está imaginando aquilo naquele momento é como se fosse real, né? Então toda essa questão do que é real do que não é, ela é bastante delicada. Quer dizer, tem que tomar os devidos cuidados em classificar ou não classificar. Mesmo que a gente diga que isso aqui é uma realidade virtual, não quer dizer que ela é menos real, né? Não, larga tudo porque não vale nada. Não. Tenha em mente que é um simulador, no sentido que você está aqui para aprender, e se você cruzar os braços e parar de aprender, talvez a vida gere pressão para que você volte a se mexer, talvez até dor. Mas assim, estamos aqui para aprender. A gente colabora, aproveita para crescer, porque é uma coisa positiva para nós, não tem nada de ruim nisso, e ficar parado é ruim, né? A gente sabe disso, mesmo na vida prática. Quem não estuda, quem não evolui, quem não, né? Na vida prática, normal do dia a dia, fica para trás e sofre mais que os outros. Então, assim, vamos colaborar com o processo que é mais fácil. Não é a única, porque é sólida, ela só parece sólida, né? Se você estivesse dentro de um videogame, um coitado do personagemzinho que você está comandando ali, né? Você é a consciência dele, né? E ele está fazendo as coisas que você manda. Para ele tem gravidade, ele leva tiro, ele dá tiro, ele morre, ele começa de novo, né? Assim, ele não tem consciência disso, mas a gente tem. Mas se você estivesse tão envolvido e estivesse lá dentro, é como aquele exemplo que a gente comentou do holodeck. Bate para você, se esquece, e você quando vê está tudo normal, tem gravidade, está sólido, né? E assim, e outra coisa, a gente fala, não, mas aqui tem gravidade, aqui é sólido. Não, é só uma percepção, você toca e sente como sólido, né? É sólido, beleza. Tem gravidade? Tem uma lei lá que diz 9,8 metros por segundo ao quadrado, puxando você para baixo, é parte do programa. Então, para você é real, né? Agora, o que não podemos fazer é nos confundir demasiadamente com o personagem, com a história, com o enredo, né? O enredo está aí todo para aprender, tem que vivenciar. Se não vivenciar, não serve para nada, né? Perdeu a oportunidade. Vai ter mais uma, provavelmente. E vai ter quantas forem necessárias. Então, é interessante aproveitar essas oportunidades ao máximo.